E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje e eu quero falar com vocês sobre a arte real, né? E a arte real, ela engloba uma coisa muito interessante que chama-se Trivium e Quadrivium. Já ouviu falar? Eu não sei se você já ouviu falar, mas a gente vai tratar disso aqui hoje. Antes de mais nada, preciso pedir para você que, se você ainda não for inscrito no canal, que você se inscreva, curta os nossos vídeos, assista os nossos conteúdos. Já passamos de 50 vídeos aqui em algumas playlists, juntando todas, talvez dê mais de 100. E aí é muito importante que vocês consumam o nosso material. Fala se gostou, se não gostou, deixa seu like, seu comentário é sempre muito bem-vindo, tá bom? Mas vamos prosseguir então. O que é o tal do Trivium e do Quadrivium? Na antiguidade, não se existia educação, né? A educação era dada apenas aos nobres. E aí os nobres, então, eram educados para serem reis, para serem duques, marqueses, e eles precisavam, então, de algo que os deixasse inteligentes. Porque não existia um ofício de ser rei, um ofício de ser marquês, não tem como ensinar isso, né? A ideia é que a pessoa aprendesse a pensar com liberdade e por ela mesma. Então, com 12 anos, a criança era levada ali para o seu tutor e começava a aprender dos 12 até por volta dos seus 18, 19 anos, o Trivium e o Quadrivium. E o que significa isso? O Trivium eram as 3 vias e o Quadrivium, as 4 vias, que vinham depois do Trivium. Então, primeiro o Trivium, depois o Quadrivium. E a ideia, então, é que a criança pudesse aprender gramática, né, que ensina o homem a falar e escrever com verdade, fazer corretamente, né? A retórica, que ensina o homem a falar bem, em termos sutis, ou seja, você falar de forma que as pessoas te entendam. A dialética ou lógica, que ensina o homem a discernir a verdade da falsidade. Então, é aquela lógica que existe dentro da comunicação, né? Por onde geralmente as namoradas pegam a falha dos namorados, falam, mas você acabou de falar tal coisa, como é que você está falando essa outra aí se contradizendo? Isso tá dentro da dialética. Outra matéria era aritmética. A aritmética, ela vai ensinar as pessoas a calcular, a contar os números, etc. A geometria, que ensina, né, as pessoas a determinar e medir, né, as formas, os espaços nas quais se baseia todo o nosso universo. Então é necessário você saber geometria para você saber não apenas das formas, mas a questão dos espaços, você dentro deles, eles dentro de outros, enfim. A música, que ensina, né, o ofício da canção, da voz, da língua, dos instrumentos musicais, mas também é uma manifestação, assim como a geometria, lá da aritmética. Porque na música você aprende a dividir os tempos, né, a contar os tempos, a geometria você também precisa da aritmética, então perceba que vai vindo uma construção. E a última, que é a astrologia. Veja bem, não é a astronomia, a astrologia, porque a astronomia é você observar os astros na forma científica, e a astrologia era a observação dos astros, mas de uma forma filosófica, simbólica, metafórica para entendimento do homem e daquilo que o circunda. Então a astrologia ensina, né, essas características do Sol, da Lua, das estrelas, dos comportamentos ligados a eles, das suas transições, etc. Então, a soma desta fase, do Trivium e do Quadrivium, somavam 7 artes liberais. E por que liberais? Porque você vai aprender tudo isso daqui e não vai saber fazer porra nenhuma na vida, né? Você não sabe assentar um tijolo, você não sabe fazer uma cadeira, então você fica uma pessoa inteligente, mas não fica uma pessoa útil para a sociedade. Com o passar das eras, os governantes foram mudando isso e tiraram o Trivium e Quadrivium, deixaram apenas ali para os nobres, né, e por isso foi tomando conotação também de arte real, e a população passou então às guildas de trabalho, ou seja, você quer ser pedreiro, você vai lá para a guilda de pedreiros, é uma espécie de sindicato, que é até precursora da maçonaria,
Lá você vai aprender o ofício de ser pedreiro e vai ter uma utilidade para a sociedade. Ou, não, eu quero ser carpinteiro. Pois vá para a guilda de carpinteiros e aprenda o ofício dos carpinteiros lá. Então você não aprende a pensar, ser inteligente, criador. Não, você aprende um ofício porque é o que a sociedade precisa. Mão de obra. Sempre precisou, sempre vai precisar. Mais para frente, né, a educação foi mudando, virando estatal, e aí foram colocando matérias como química, física, biologia. Por quê? Porque a ideia é te dar um rol de coisas, né, de percepções acerca das áreas, para que você, quando termine o ensino médio, você possa escolher qual é a área que você quer realmente se aprofundar, já que você teve contato com quase todas elas, né? Ou se não todas, tanto de humanas quanto de exatas. E aí você, depois de feito o seu nível superior, a sua especialização, você também tem utilidade para a sociedade, né? Ninguém se importa se você é uma pessoa inteligente, se você é um livre pensador, desde que você, né, trabalhe e pague seus boletos no fim do mês. Então perceba que as artes liberais elas caíram em desuso com o ensino utilitarista. Mas muito se falava ainda das artes reais, né, ou a arte real. E só para vocês terem uma ideia, né, Aristóteles, que não era grego, era macedônio, ele foi o tutor de Alexandre o Grande. E ele ensinou o Trivium e Quadrivium para Alexandre o Grande. Então, olha que interessante, né? É como se fosse aquela abelha que recebe a geleia real, né? Quando ela é pequenininha, e aí ela cresce como uma abelha rainha. Ela já não cresce mais como uma abelha operária. É mais ou menos esse o sentido. Mas isso não quer dizer que aprendendo Trivium e o Quadrivium, você vai se tornar um rei. Ou pode ser que queira, sim. Existe um paradoxo com a magia cerimonial, né? Que vocês agora já entenderam que era o Trivium e o Quadrivium. Eu posso até fazer esse comparativo para vocês. Por exemplo, na magia cerimonial, a gramática ensina o magista a escrever o diário, com verdade, com clareza, transmitir seus conhecimentos. A retórica vai ensinar o magista a falar bem, em termos sutis, principalmente com outras entidades e inteligências. A dialética ou lógica ensina o magista a discernir a verdade da falsidade nos tratados mágicos, livros, compêndios e nas fórmulas por ele mesmo desenvolvidas, porque o ritual tem uma lógica, né, a se seguir. Então, a dialética ou a lógica fazem muita diferença nisso. A aritmética ensina o magista a calcular e contar, como gematria, cálculos de horas, né? Cálculos de ângulos para determinar ali as questões de um sigilo, por exemplo. Entra também a geometria. A geometria ensina o magista a desenhar seus pantáculos, sigilos, dimensionamento espacial dentro de um círculo do ritual, de onde colocar os elementos para que depois ele possa circular. A música, né? Ensina o magista o ofício da canção e da voz da língua, nas vocalizações e ritmos cerimoniais. Então você vai fazer, por exemplo, um ritual menor do pentagrama, você vai ter que vocalizar, né? Então você vai falar lá, Yo, Re, Va, Re. É uma entonação musical, é uma técnica musical. Então ela está muito ligada à magia cerimonial. E por fim nós temos a astrologia, que ensina o magista a conhecer os planetas, características, horas, virtudes, vícios, dias de influência e tudo mais. E com todas essas 7 artes, o magista, então, consegue operar a sua ritualística. Ainda que ele não saiba que são essas 7 artes, estas 7 artes vão dar munição para que ele consiga fazer. A arte real, né, envolvendo o Trivium, Quadrivium, é a arte que era ensinada aos reis? Ou é a arte que transforma você no rei do seu reino, que é a sua própria vida? Cabe a reflexão, né? Existem algumas ordens, né, iniciáticas, como a maçonaria, por exemplo, que tem como objeto de estudo o Trivium e o Quadrivium.
E o objetivo dessas ordens, muitas das vezes, é a independência do ser, a libertação do ser, a clareza do pensamento, a inteligência, a liberdade de pensamento. Então, veja que talvez a arte real não seja aquela que era ensinada aos reis, até porque nem só os filhos dos reis consumiam a arte real. A arte real era passada também para outros nobres e outras pessoas, né? Magos, sábios, etc. A arte real, a verdadeira arte real é aquela que transforma você no rei da sua vida. Você reina, você decreta, você cumpre, você julga, você tira, você põe, você é o único centro e responsável da sua vida. E aí, olha que legal, como é importante, né? Sermos mestres da arte real. Faz toda a diferença na nossa vida. Ou então, estaremos entregando o nosso reino ao cuidado de outros. Já tinha pensado por esse lado? Conhecia o Trivium Quadrivium? Já tinha ouvido falar da arte real dessa forma? E esse paralelismo entre Trivium Quadrivium e as habilidades para magia cerimonial? Diz aí nos comentários. Eu gosto de saber a opinião de vocês, a visão de vocês, sempre faz muita diferença. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, enviar ele para as pessoas que você queira, para discutir, para as pessoas que você acha que é interessante saber disso. E fiquem ligados aí, porque a gente está sempre trazendo novidades, novos vídeos, novos assuntos, e é isso. Valeu, pessoal, até mais.